Você já deve ter tido um videocassete na sua casa, né? O que você fez com ele? Jogou fora? Já deve ter jogado fora. Acho que são poucas as pessoas hoje em dia que têm ainda o videocassete. Mas se alguém tiver e recuperar da sua família uma filmagem que mostra você pequenininho, tão bonitinho, numa fita VHS, como é que você faz para olhar o conteúdo da fita VHS se você não tem mais o leitor, que é o videocassete? Então, o que acontece quando nós decidimos aonde armazenar uma determinada informação é que a gente acaba precisando preservar hardware e software para dar acesso àquela informação. Eu coloco aí na tela para você um exemplo que é bem engraçado, que acontece com muita gente, que é você fazer o salvamento de um documento e na hora de abrir de novo, às vezes numa outra máquina, ele aparece com bolinhas, retângulos, corações, triângulos, ou seja, onde foi parar o texto que estava ali. Então, a mesma coisa, se você tem um outro equipamento, um outro hardware e software, às vezes acontece aquela questão de não ter os fontes. Isso até é um dos motivos pelo qual a indústria tem lançado soluções, como a Adobe fez, de criar o PDF-A. E o PDF-A é um formato de arquivo onde os fontes são salvos dentro do próprio arquivo e se você abri-lo em qualquer equipamento, mesmo que não tenha Adobe, ele vai abrir. Então, quando se começa a fazer esse planejamento de gestão eletrônica de documentos, esse ponto sobre hardware e software, que é para garantir capacidade de leitura, devem ser observados porque são essenciais do ponto de vista jurídico. Há dois requisitos jurídicos fundamentais quando falamos de documentos escritos. Como dissemos, garantir integridade e garantir legibilidade ao longo do tempo, ou seja, não só ele ser preservado íntegro porque não foi adulterado, como eu continuar podendo ler. Então, imagina as empresas que têm que guardar dados, informações, documentos por mais de 30 anos. Há obrigações legais que exigem guarda de longa duração. Fora ainda o que é chamado acervo permanente, que aguarda para sempre, principalmente de documentação histórica. Então, os arquivos públicos normalmente precisam guardar por prazo indeterminado aquele tipo de conteúdo. Então, eles precisam trabalhar uma metodologia para garantir a capacidade de continuar acessando e compreendendo a informação ao longo do tempo. Há instituições hoje que separam um conjunto de hardware e software da época em que a informação foi gerada para continuar podendo abrir aquela informação. É que nem guardar uma máquina de microfilmagem, guardar, no caso, um videocassete, guardar um equipamento de leitor de CD, aí depois de leitor de DVD, leitora de disquete, quer dizer, você acaba guardando leitores ou a outra opção é migrar o conteúdo do suporte original para um suporte novo. Então eu vou tirar de CD e vou colocar todos esses CDs num DVD. Essa transição, essa transferência da informação de um suporte para outro é que tem que ser feita com muito cuidado, porque é uma oportunidade para quebra de integridade. Então, se você já puder escolher desde o início, guardar numa mídia que gere o máximo de capacidade de preservação ao longo do tempo e que ela tenha menor risco de ficar obsoleta, tanto melhor, porque isso vai facilitar o seu processo de gestão documental. Logo, para a gente poder fazer um trabalho adequado nessa área, a primeira grande questão a resolver é qual a mídia que vamos utilizar. E aí nessa questão eu deixei para você na tela um exemplo que é uma tabela que mostra o tempo de vida de uma série de mídias. Muitas delas vivem até 5 anos, outras até 20, já há algumas mídias, como o CD com camada de ouro, que chega a 100 anos, então é importante se informar a respeito do prazo de duração, qual o tempo de vida da mídia. Muita gente quando compra a mídia não observa isso. E é uma informação que tem que ser fornecida pelo próprio fabricante, tem que estar na embalagem, é uma informação técnica importante, não só quanto tempo ela dura, em princípio, mas quais são os cuidados para a armazenagem da mídia para ela não perder as suas funcionalidades. É aquela história de deixar muitas vezes o pendrive junto com o celular no bolso, o celular gera um efeito magnético.
E isso é um dos motivos pelo qual você pode estar reduzindo o tempo de vida do seu pendrive de deixar os dois juntinhos. Um outro exemplo, eu coloco aí para você, interessante, que eu tirei de uma revista italiana, da Wired, salvo engano. Esse exemplo é curioso, por quê? Porque é a oferta de um disco, de um HD super poderoso, super blindado, para que se tiver queda, se pegar fogo, se inundar, ele não perde a informação e o acesso a ele é biométrico. Agora eu falei uma questão que nós temos que destacar na aula. Conforme a gente faz guarda de documentos, também tem que sempre lembrar do quê? Da segurança da informação. Evitar que uma pessoa não autorizada possa ter acesso àquele documento. Na época do papel, pensamos arquivos com chave, normalmente. Só que também não adianta ter arquivo com chave, que a chave fica sempre no arquivo, porque vai que você esquece a chave. Grande segurança que está sendo implementada. Que nem aquela história do grampo, do clips no documento, depois se alguém adulterar, como é que vai fazer a prova? Então é importante escolher mídias, e fica esse exemplo, que é um exemplo aí conhecido de mercado, de um tipo de HD que tem grande duração, grande capacidade de armazenagem e foi feito para sobreviver a vários tipos de ataque, de desastres naturais, e ainda vem com a proteção de ser um acesso biométrico. Com certeza você já está fazendo guarda dos seus documentos, pelo menos fazendo exigência de senha para que a pessoa abra aquele conteúdo, ou não. Você não tinha parado ainda para pensar que toda a informação que você está armazenando tem que estar de algum modo colocada uma chave para evitar que alguém possa não só olhar, mas até adulterar aquela informação. Então, qual o valor probante, em termos de aceitabilidade de um documento eletrônico? Na hora que nós pensamos a respeito disso, temos que considerar se o original é um original particular, ou seja, foi você mesmo que criou, se ele é um original registrado em cartório, se é uma cópia simples ou até uma cópia autenticada. Então, na hora que a gente pensa a autenticidade de um documento, no mundo mais analógico, em papel, nós sempre tivemos essas 4 possibilidades. Um documento mais simples, que foi você que fez, é um original simples, um original com registro em cartório, às vezes não é original, é uma cópia simples ou uma cópia autenticada. E no digital vai ser possível também aplicar a mesma coisa quando nós realizamos digitalização. A aula vai mostrar que você pode hoje não só ter digitalização simples, como ainda pode ter uma digitalização autenticada, que é como se fosse uma cópia autenticada, e uma digitalização registrada, que é como se fosse o traslado daquele documento do físico para o digital. Porque a digitalização, isso tem que ser algo frisado, a digitalização é cópia. Não existe processo de digitalização que não vá gerar uma cópia. É lógico que a digitalização registrada, que a gente já vai ver mais para frente da aula, ela é realizada por um oficial de RTD, de Registro de Títulos e Documentos. E, na verdade, apesar de a gente usar o termo digitalização, ele trasladou do físico para o eletrônico e ele pode trazer de volta para o papel a qualquer tempo com valor de original. Então é um pouco diferente do que só falar digitalização, mas a gente já vai tratar desse assunto. Então fica aí na tela um exemplo de julgado de jurisprudência e que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu sim pela validade do documento eletrônico e ainda colocou o registro público ou particular de dados produzidos por um meio não convencional cuja leitura é feita através do computador. Então, não haveria distinção, porque pela lei eu posso ter um documento escrito, original, que gere compreensão humana, em que eu preciso apenas de um leitor computador, ou seja, o suporte é digital e não o suporte em papel. Aí tem um outro caso na tela de e-mail usado como prova. Isso até para evitar que você fique pensando, poxa, mas será que o judiciário já está preparado para tratar dessa documentação mais eletrônica? Sim, está, tem muitos casos fazendo esse uso. Mas na questão do e-mail, é importante dizer
que depende também qual foi o e-mail levado para o processo, para os autos. Será que a pessoa imprimiu, levou a versão impressa apenas, ou ela guardou o original, salvou num CD e anexou aos autos o original eletrônico que poderia ser periciado? Ela pode juntar só a versão impressa, mas se a outra parte disser, esse não é o original, como eu vou saber que não foi adulterado? Cabe à pessoa então juntar o original eletrônico, como nós vimos que no caso do e-mail, o impresso é a cópia. Então é importante destacar que pode haver, de você já ter visto algum caso envolvendo e-mail, em que houve um entendimento do judiciário de que não ia valer como prova, mas isso era principalmente porque as partes juntavam ao processo a cópia, como é aquela situação de juntar um fax, que a gente já explicou. Então, no caso de e-mail, como atestar a validade? Ele foi apresentado em papel ou eletrônico? De qual documento eu preciso? Do original. Então, se eu preciso do original, eu preciso apresentar o eletrônico para poder, inclusive, realizar uma eventual perícia, checar a autoria e integridade. Talvez você esteja pensando agora, poxa, Patrícia, mais e-mail, vai que alguém alterou, né, o cabeçalho, uma informação. Eu já recebi e-mail como se fosse eu, em que o endereço de e-mail parece que sou eu, mas na verdade é alguém mandando e-mail por aí com o meu nome, às vezes com vírus. Mas todas essas mensagens, se guardadas originais eletrônicas, é possível de fazer perícia. Há software para isso. Você usa um software hexagesimal, inclusive para identificação de adulteração, dá para fazer análise de cabeçalho. E mais interessante ainda é que enquanto que o papel, tudo que está escrito está ali naquela partezinha exposta, no digital você tem os metadados que estão por trás daquilo que você enxerga na tela. Então, o original eletrônico, ele não tem só a informação que você visualiza na frente, na tela. Ele tem uma série de outras informações que podem estar no documento inseridas como metadado. Então, ele consegue trazer, às vezes, mais informação, mais completa. Um documento eletrônico pode contar até por onde ele passou. Quando você manda um e-mail para alguém, o e-mail vai dizer, olha, eu fui até aquele servidor para perguntar se a pessoa estava lá, me disseram que aquele destinatário não existia, então eu voltei aqui para você. E ele conta aquela historinha inteira. Se você já recebeu um e-mail devolvido porque não tinha ou não era o e-mail daquela pessoa, aquele rastro todo que ele escreve e aqueles números de IP, ele conta a historinha todinha por onde ele passou. Então, o documento eletrônico traz essa informação complementar que o em papel normalmente não nos permite. Então vamos ver como é que a gente investiga um pouco de informações num e-mail.